Olá, meus queridos alunos do 5º ano. A prof está com muita saudade de vocês e creio que logo, logo nós vamos nos reencontrar. Mas enquanto isso não acontece, a prof vai dar sequência ao nosso conteúdo da apostila de formação cristã. Se você não levou o livro para casa, não tem problema, não se preocupe. Nós vamos trabalhar os conteúdos do livro, tá? E depois nós podemos fazer as atividades. Se você tem uma Bíblia pertinho de você, uma Bíblia em casa, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia para que juntos nós possamos compartilhar da Palavra de Deus. Possamos ler juntos, né, o texto base do assunto que nós vamos trabalhar, que é um assunto muito especial. Logo, logo vocês vão saber qual que é, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês pegarem a Bíblia. Vamos lá. Então, vamos abrir lá em Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia, que é a Palavra de Deus, onde tudo começou. Gênesis é o princípio, né? O princípio de todas as coisas, da criação. E nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 18, e vamos ler o versículo 24 do capítulo 2. Já encontraram aí? Vamos ler juntos? Capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Lá no versículo 24, logo abaixo, diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Um só em Deus, em Cristo. Aqui Deus estava formando, criando a primeira família da face da terra. E nesse assunto nós iniciamos falando que eu e a minha família fazemos parte de um plano perfeito de Deus. Deus criou a família. E o desejo de Deus para cada família é que ela possa viver em união, que ela possa viver em harmonia, né? Esse é o plano de Deus para cada família. E, segundo o dicionário, significados, família é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si, vivem na mesma casa formando um lar. A família tradicional e segundo o padrão de Deus é formado por um homem e uma mulher que se unem, pelo matrimônio e podem ter um ou mais filhos. E aí, vou fazer algumas perguntas para que você possa refletir, Como que é a sua família? Qual a importância da sua família na sua vida? Você já pensou que Deus tem um plano para a sua família, para a sua casa, para aqueles que estão ao seu lado e convivem junto com você? Deus nos criou com um propósito, E aqui na página 17 nós temos algumas imagens, nós até, refletimos e conversamos sobre essas imagens aqui, e vocês puderam colocar em uma palavra aquilo que cada uma dessas imagens representavam, para vocês. E aí alguns disseram que essa primeira imagem representava carinho, essa daqui onde todos estão assistindo juntos, ou provavelmente um filme, algum programa, a maioria colocou união. Nesse em que aparece aqui uma família, debaixo da chuva, porém com um guarda-chuva protegendo, vocês colocaram proteção. Aqui na quarta imagem tem uma menininha enferma e os pais do lado, cuidando, dando remédio, e vocês colocaram nessa imagem, a maioria pelo menos colocou cuidado. Então, a família, ela representa, a ideia de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. E a nossa família, ela é muito especial, porque Deus criou a família com um propósito, com o propósito de viver em união, com o propósito de que pudessem transmitir o amor de Deus,
né? Cada família transmitindo o amor de Deus. E aqui na página 18, vocês desenharam aqui, né, nesse galho genealógico, cada um desenhou a sua família, alguns desenharam até, né, um cachorrinho, um passarinho, né, desenharam o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o titio, né, vocês fizeram esse desenho aqui e depois vocês identificaram uma música, a primeira música que veio na sua cabeça quando você pensou em sua família, lembram? E aqui nós trabalhamos, depois vocês decifraram aqui na página 19, né? E vocês descobriram o versículo, versículo que diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma mulher, né? Para que ela o auxilie, para que ela seja colaboradora, para que ela contribua com a missão do homem, que é exercer o seu papel de sacerdote do lar, aquele que protege, aquele que provê, né? Então, a palavra de Deus nos dá vários registros, né, da vontade de Deus para cada família. E cada um tem um papel muito importante. Você, como filho, tem o seu papel dentro da família. A Bíblia diz que os filhos, né, são herança do Senhor, um tesouro que Deus deu a cada pai, a cada mãe. E esse tesouro, né, é criado para o próprio Deus, né, para o próprio Senhor. É assim que nós educamos os nossos filhos, né, instruímos os nossos filhos no caminho em que ele deve andar. E você tem um papel importante dentro da sua família. O filho, a palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, que o filho deve honrar o pai e a mãe. O que é honrar o pai e a mãe? É respeitar, dar ouvidos, né? Levar em consideração tudo aquilo que o seu pai ou a sua mãe falam com você, né? Passam para você. Você tem que considerar e obedecer, porque esse mandamento é um mandamento com promessa. O filho que honra o seu pai e a sua mãe, ele tem uma promessa de viver bem e viver muito tempo sobre a terra. Alguém aqui quer ter uma vida infeliz? Adianta viver muito tempo sobre a terra e viver uma vida cheia de conflito, de confusão, de insegurança, né? Mas a Bíblia promete, nos garante, para aqueles filhos que entendem o seu papel na família, né, obedecem, honram o seu pai e a sua mãe, ele tem a promessa de que ele vai viver bem e muito tempo sobre a terra, né? Deus abençoou ali, Gênesis 1:28, diz que Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus deu essa autoridade, né? Essa soberania para a família, de cuidar de toda a criação, tudo aquilo que Deus havia feito com tanto amor, com tanto carinho. E existem vários momentos que a gente pode desfrutar em família. Nós podemos estudar juntos, né? Os filhos podem estudar juntos com os pais, podem fazer passeios, podem assistir a um programa, né? Podem brincar juntos em casa ou no parque, ou passear, agora com algumas restrições, né? Por causa do momento em que nós estamos vivendo, estamos ficando mais em casa, para que fiquemos em segurança, obedecendo às autoridades, né? Agora nós temos que respeitar esse momento, porém, nós podemos desfrutar de momentos muito maravilhosos em família. E aqui na página 21, eu não sei se vocês lembram, mas vocês desenharam ou escreveram os momentos que vocês mais desfrutam com a sua família. Alguns desenharam, outros escreveram passeios, outros escreveram assistir televisão, outros escreveram viagens, né? Então, várias coisas que a família, né, podem desfrutar juntos, você e sua família, os seus pais. E na página 22, a gente leu, né, aqui esse quadrinho, onde a mãe de Cascão manda ele tomar banho, e ele diz que não vai tomar banho agora, né, que não vai, que estava assistindo e tal, e ali foi gerado um conflito. O
que é um conflito, né? Confusão, algo que traz tristeza, algo que deixa a gente nervoso. Então, existem várias situações que podem trazer conflitos à família, né? Por exemplo, cada um tem um papel em sua casa, né? Como eu falei, o pai é o sacerdote do lar, aquele que provê, né? Aquele que protege a família. A mãe é aquela que cuida, que se antecipa, cuida dos filhos, cuida da casa, né? Muitas trabalham fora também para ajudar o seu esposo. E os filhos, o papel dos filhos é obedecer, né? É obedecer às diretrizes, às instruções, às orientações dos seus pais. Só que quando a gente inverte os papéis, por exemplo, o filho, ao invés de obedecer, ele quer mandar em casa. Né? Ou então, ele quer quebrar as regras, ou quer fazer do seu jeito, né? Então, isso gera conflitos na família. Não é o que Deus quer, porque Deus quer que a família viva em união. E aqui na página 23, vocês escreveram, né, algumas coisas que geram conflitos na sua família. Alguns escreveram que é na hora de dormir, porque quer ficar até mais tarde assistindo. Outros escreveram que era na hora de tomar banho ou na hora de fazer a tarefa, né? Isso gera um desgaste, um conflito, a mãe fica chateada, o pai fica chateado porque você está descumprindo, né, com as regras estabelecidas. E quando a gente quebra regras, a gente quebra princípios, né? Quando a gente quebra as regras, a gente perde a proteção. As regras, elas são estabelecidas para a nossa proteção, para a nossa segurança, para que a gente viva em harmonia, né? Para que a gente viva em segurança. E quando a gente quebra essas regras, pronto, vira uma bagunça. E não é isso que Deus quer para a nossa família, né? Como eu já disse, Deus quer que a gente viva em união. E aqui na página 24, lembram que a gente acompanhou, né, junto com a palavra de Deus, a Bíblia, a prof foi lendo os versículos e vocês foram descobrindo as palavrinhas daqui do caça-palavras e nós encontramos várias palavras. Por exemplo, postura que o filho tem que ter com relação aos seus pais. Lá em Efésios 6:2, né, nós descobrimos que palavra era essa: honra, respeito, né, obediência. Mas aqui na palavra, no caça-palavras, nós colocamos a palavra honra, né? Atitudes que devemos demonstrar uns pelos outros em nossas ações cotidianas, nas nossas ações do dia a dia. Amor, né? É o maior de todos os sentimentos, o amor. Tem, no 3 tem assim: instrumento que nos ajudará a ter condições de agir com a vontade de Deus. Uma arma de guerra, né? Uma arma espiritual, que é a oração. A oração nos fortalece o nosso espírito, permite que a gente se aproxime mais de Deus e que a gente seja mais obediente, que a gente esteja mais atento à vontade de Deus, à vontade dos nossos pais, dos nossos superiores, das autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas, né? Princípio a ser seguido em nossas vidas que demonstra sabedoria, temor do Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é aquele sentimento de medo, ai, se eu não obedecer, Deus vai mandar um castigo. Não, é saber que Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas e Ele deve ser temido, honrado. Nós não podemos zombar de Deus, da palavra de Deus. Nós devemos levar as coisas de Deus a sério, né? Então, todas essas atitudes aqui, todas essas palavrinhas que nós encontramos na palavra de Deus, são palavras que norteiam, né? Nos dá uma direção para as nossas vidas. E aqui no 15, relacionada, né, aos conflitos que vocês colocaram aqui na página 23, vocês iam colocar, né, de acordo às palavras que nós encontramos na Bíblia, quais as orientações ou princípios podem ser aplicados à sua vida, ao seu dia a dia, que pode te ajudar a resolver os problemas,
os conflitos familiares. Vou dar um exemplo. Se você gosta de dormir muito tarde, mas existe uma regra na sua casa, né? Por exemplo, você tem que deitar às 22 horas. Mas você insiste e aquilo ali cria um desgaste, né? Sua mãe fica chateada, você está descumprindo um princípio, quebrando um princípio da palavra de Deus. Então, para evitar esse conflito, o que eu tenho que fazer? Honrar ao meu pai e à minha mãe. Obedecer às regras, né? Porque isso vai trazer segurança, proteção e paz e harmonia para o seu lar. Se você, no momento em que é para estudar, você quer ficar jogando, né? O que vai acontecer? Você vai ter um princípio que a gente pode aplicar aí, né? Que é semear e colher. Se você tem uma avaliação, algo que você precisa estudar para realizar, e você, ao invés de estudar, se dedica mais ao jogo, o que vai acontecer na hora da avaliação? Pensa comigo. Você vai tirar não vai tirar uma nota tão boa, né? Você vai ser prejudicado na sua avaliação. Agora, se for o contrário, se você ao invés de priorizar o jogo, você priorizar o seu estudo, sabendo que você vai ter uma avaliação, o que vai acontecer? Você vai ter êxito, sucesso na sua avaliação, você vai bem, né? Lembrando que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E então a gente precisa estar atento às regras. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Vai ter tempo para você brincar, vai ter tempo para você jogar, vai ter tempo para você estudar, vai ter tempo para você assistir alguma coisa que você goste muito. Então, se nós usarmos o nosso tempo com sabedoria, nós vamos evitar muitos conflitos na nossa família. Porque o propósito de Deus para a família é que ela viva em união, que ela viva em harmonia. A união vai trazer alegria, vai trazer paz, né, para a família. E esse é o desejo de Deus para cada casa, para cada lar, para cada família. E para finalizar aqui o nosso capítulo, nós vamos fazer juntos uma oração. Aqui diz assim: para que nossa vida em família seja harmoniosa, precisamos da ajuda de Deus, a fim de que possamos agir de acordo com os princípios da sua palavra. Faça uma oração para que o Senhor possa ajudá-lo a agir na área em que você tem mais dificuldades. Você já está no 5º ano, né? A partir do ano que vem, vocês vão ter novos desafios, vão para o Fundamental 2. Vocês já têm idade para refletirem, para se autoavaliarem, se autoexaminarem, perceberem se vocês estão agindo de acordo à vontade de Deus, de acordo à palavra de Deus, né? Se vocês estão exercendo com sabedoria o seu papel dentro da sua família. Você vai fazer uma análise e perceber se onde eu preciso melhorar. Onde eu posso colaborar mais para que a minha família seja uma família mais abençoada ainda. Então, eu não posso responder por você, né? Isso é algo pessoal, que o Espírito Santo esteja te convencendo, que o Espírito Santo possa estar movendo o seu coração, a sua mente, trabalhando para que você possa estar crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor e na obediência, tá bom? Vamos orar juntos? Repete com o prof assim: Senhor Deus, eu te peço um coração obediente, que eu possa, como filho, exercer o meu papel, obedecendo aos meus pais, aos responsáveis pela minha vida. Senhor, me ajuda naquelas áreas em que tenho mais dificuldade em obedecer. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música rapidinho, só um pedacinho, que diz assim, ó. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E com os meus pais
no centro da sua casa, da sua vida, da sua família. Um grande beijo, Deus abençoe.